Lixo! A palavra ecoou como um tiro pelo grande salão do Hotel Palace, proferida com a crueldade calculada de um imperador diante de sua corte. Ricardo Alencar, o famoso crítico impiedoso, ergueu a garrafa de vinho da humilde senhora contra a luz, um sorriso de puro desprezo estampado em seu rosto perfeitamente barbeado. "É isso que eu faço com o vinho dos pobres", proclamou ele para a plateia de milionários, que respondeu com um trovão de gargalhadas e aplausos. Com um floreio teatral, ele caminhou até um balde de prata, onde uma garrafa de champanhe de 30 mil reais repousava no gelo. Sem hesitar, ele abriu a garrafa de Lúcia e, com um olhar fixo e desafiador nela, despejou todo o precioso líquido tinto sobre o gelo. O vinho se misturando com a água do derretimento em um ato de profanação pública. Ele jogou a garrafa vazia com um baque surdo em uma lixeira próxima. O que Ricardo não sabia é que ele não havia apenas dispensado um vinho. Ele havia acabado de insultar a dona anônima e reclusa da vinícola mais lendária e poderosa do país, e a única pessoa que poderia salvar sua carreira e o império de sua família da ruína financeira iminente. A noite havia começado com a arrogância habitual de Ricardo. Aos 35 anos, ele era o rei do mundo do vinho. Seu programa de TV era um sucesso, seus livros, best-sellers. Naquela noite, ele era o anfitrião e a estrela do leilão de vinhos mais exclusivo do país. Mas por trás dos sorrisos para as câmeras, ele estava em pânico. A vinícola de sua família, a Alencar Estates, fundada por seu avô, estava à beira do colapso. Anos de má gestão, vinhos medíocres que dependiam mais do marketing do que da qualidade, e dívidas astronômicas haviam levado a empresa ao limite. A única salvação era uma fusão ou parceria com a Domínio LVC, a vinícola mais misteriosa e poderosa do país, conhecida por produzir vinhos que quebravam recordes em leilões. O problema, ninguém sabia quem era o dono da LVC. Era um fantasma. Ricardo passara os últimos 6 meses usando toda a sua influência, implorando através de advogados e intermediários por uma única reunião, por uma chance de apresentar uma proposta. O silêncio da LVC era total e o tempo de Ricardo estava se esgotando. Foi então que ela entrou. Lúcia, aos 52 anos, uma mulher negra de presença serena, caminhou pelo salão. Vestia calça jeans gasta, uma blusa de algodão e botas de trabalho com poeira da terra vermelha de seu vinhedo. Ela segurava com cuidado uma única garrafa, sem rótulo, apenas com uma etiqueta amarrada à mão. O contraste entre ela e o ambiente de luxo foi tão brutal que as conversas pararam. "Quem deixou a faxineira entrar?", sussurrou uma socialite para o marido, que riu. "Será que ela veio entregar alguma coisa para a cozinha?", cochichou outro. Ricardo viu nela a oportunidade perfeita para um espetáculo. Ele precisava de um bode expiatório para sua frustração. Precisava reafirmar seu domínio, mostrar que ainda era o rei daquele universo. Ele caminhou até ela, o sorriso de um predador no rosto. "Boa noite. Creio que a senhora se enganou de salão. A entrada de serviço é pelos fundos", disse ele, a voz alta, gotejando condescendência. A multidão, sentindo o cheiro de sangue, começou a se aproximar, os celulares já se erguendo discretamente. Lúcia, sem se abalar, olhou nos olhos dele. "Eu vim para o evento. Sou produtora. Gostaria de uma opinião honesta sobre meu vinho." A calma dela o irritou profundamente. Ele esperava medo, submissão. Ele pegou a garrafa da mão dela com um gesto brusco, como se pegasse algo sujo. Ele a examinou com um desprezo teatral. Sem rótulo, rolha de baixa qualidade. Produzido por ninguém. "Minha senhora, isso não é um vinho. É um projeto de ciências da escola do seu neto." As risadas agora eram abertas, encorajadas pela performance dele. Ele fez um sinal para a plateia. "Atenção todos! Uma aula gratuita do crítico impiedoso. Vamos provar o vinho da roça."
Ele abriu a garrafa com um saca-rolhas de ouro, cheirou e fez uma careta de nojo tão exagerada que arrancou mais gargalhadas. Aroma de celeiro molhado com um toque sutil de pneu queimado. Delicioso! Ele fingiu que ia provar, levando a taça aos lábios, mas parou no último segundo. Sabe, mudei de ideia. Um vinho tão especial. Merece um lugar especial. Foi quando ele caminhou até o balde de champanhe e executou sua sentença. A humilhação de Lúcia foi completa, brutal e aplaudida por todos. Ela ficou paralisada, as lágrimas escorrendo pelo rosto, vendo a história de sua família, o trabalho da vida de seu pai, ser literalmente tratado como lixo. Mas então, em meio à sua dor, algo mudou. A tristeza deu lugar a uma fúria fria, calculista, uma força que ela mantivera adormecida por décadas. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, ergueu o queixo e sua voz, agora sem nenhum traço de vulnerabilidade, cortou o barulho da festa como uma lâmina. Parabéns, Sr. Alencar. O senhor é um grande showman. Ricardo, surpreso pela calma dela, fez uma reverência debochada. Obrigado, querida. Fico feliz que tenha gostado do espetáculo. Alguma outra garrafa de suco para eu avaliar? Ah, eu adorei, continuou Lúcia, dando um passo à frente, sua presença agora emanando uma autoridade que fez o sorriso de Ricardo vacilar. Foi tão bom que decidi retribuir. Acabo de tomar uma decisão. A parceria que o senhor estava implorando de joelhos para conseguir com a Domínio LVC está oficialmente e irrevogavelmente cancelada. As palavras de Lúcia. A parceria está oficialmente cancelada. Caíram no salão com o peso de uma bigorna. Por um instante, houve apenas confusão. A mente dos convidados, lubrificada por vinhos caros e acostumada a um roteiro social previsível, não conseguiu processar a incongruência da cena. A mulher humilhada, a faxineira com seu vinho de garagem, falando sobre cancelar uma parceria multimilionária. Era um absurdo. Ricardo foi o primeiro a se recuperar do choque inicial, e sua reação foi a única que conhecia, mais arrogância. Ele soltou uma gargalhada, mas desta vez o som saiu um pouco mais agudo, um pouco menos confiante. Parceria? Do que você está falando, sua louca? Acha que só porque fez um escândalo e estragou a minha noite pode inventar histórias para se sentir importante? Segurança! Gritou ele, estalando os dedos. Por favor, removam esta mulher daqui. A cota de caridade da noite já se esgotou. 2 seguranças enormes, de terno preto e fones de ouvido, começaram a se mover em direção a Lúcia. A plateia observava, esperando o ato final da humilhação. Mas Lúcia não se moveu. Ela ergueu uma mão, um gesto simples, mas tão cheio de autoridade que os 2 seguranças pararam instintivamente a alguns metros de distância. Eu não invento histórias, meu jovem, disse Lúcia, a voz calma, mas carregada de uma autoridade que parecia vir do centro da terra. Eu crio vinhos, e por acaso, eu também sou a proprietária anônima, fundadora e única acionista da Domínio L'Héritage Vitis Conceição. Ela usou o nome completo e formal da empresa, um nome que apenas os iniciados no mercado de altíssimo luxo conheceriam, mas o encurtou para que todos entendessem. Ou como vocês, plebeus, a conhecem, a LVC. Se a primeira revelação foi uma bigorna, esta foi uma bomba atômica. O silêncio se estilhaçou em um pandemônio de sussurros chocados. LVC? Ela é a dona da LVC? Impossível. A dona da LVC é uma lenda, um fantasma. Ninguém nunca a viu. Meu Deus, o vinho que ele jogou fora. O sangue desapareceu completamente do rosto de Ricardo. Ele ficou branco como o mármore do chão. LVC, a vinícola mítica, sua única esperança de salvação. A empresa que ele passara os últimos 6 meses implorando, através de advogados e intermediários, por uma reunião, por uma única chance. E a dona
Era a mulher que ele acabara de humilhar da forma mais vil e pública possível. Você está mentindo, gaguejou ele, as palavras tropeçando umas nas outras. O suor começou a brotar em sua testa. É impossível. A LVC é minha, completou Lúcia com uma simplicidade devastadora. Ela então se virou para o velho crítico de vinhos, Afonso, que a havia convidado e que agora a olhava como se estivesse vendo uma assombração. Afonso, meu amigo, você se lembra da etiqueta que estava amarrada à garrafa? Afonso, que estava pálido de choque, assentiu lentamente. Sim, claro, estava escrito LVC 05. Eu achei que fosse um código de lote. Exato, disse Lúcia, e sua voz agora carregava o peso da história. LVC, de Lúcia Vieira da Conceição, e 05, da safra de 2005. A última safra que meu pai colheu com as próprias mãos antes de morrer. A garrafa que o senhor Alencar usou para gelar seu champanhe era a última existente no mundo. A única outra garrafa dessa safra que foi a público, a que foi para o meu amigo Afonso provar e avaliar, foi leiloada em Genebra no ano passado, em um evento beneficente. O lance final foi de $2.800.000. Um suspiro coletivo, um som de puro horror financeiro percorreu o salão. $2.800.000 em uma única garrafa. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. Ele teve que se apoiar em uma mesa para não cair. Ele não havia apenas jogado fora um vinho de garagem. Ele havia destruído um tesouro líquido, um artefato histórico, na frente das pessoas mais influentes do setor. Sua reputação como crítico impiedoso não era mais a de um especialista rigoroso, mas a de um ignorante arrogante e performático. Ele olhou para a lixeira onde jogara a garrafa vazia, como se olhasse para um túmulo. Mas por que você nunca apareceu? Por que o segredo? Perguntou uma mulher na plateia, a voz trêmula de admiração e confusão. Lúcia olhou para ela e seu rosto, antes duro, suavizou-se com uma pitada de melancolia. Porque o mundo do meu pai, o mundo da arte de fazer vinho, era sobre a terra, sobre a fruta, sobre a paciência. O mundo de vocês. E seu olhar varreu o salão com um desprezo silencioso. É sobre rótulos, preços e aparências. Eu continuei o legado dele em silêncio, porque o silêncio protegia a alma do nosso trabalho. Eu estava errada. O silêncio permitiu que pessoas como o Sr. Alencar acreditassem que podem definir o valor das coisas e das pessoas. Ela então voltou seu foco total para Ricardo, que a olhava com olhos suplicantes, como um réu diante de seu juiz. O senhor queria uma parceria com a LVC, não é? Deixe-me adivinhar, seus vinhos estão com as vendas em queda. A crítica especializada finalmente percebeu que eles são feitos com mais marketing do que uvas, e os bancos estão prestes a executar as dívidas milionárias que seu pai acumulou em festas de autopromoção como esta. Cada palavra era um fato, uma verdade corporativa que Ricardo mantivera em segredo a 7 chaves, e ela as expunha ali, na frente de todos, com a precisão de um cirurgião cortando um tumor. O pânico nos olhos de Ricardo se transformou em puro terror. Ele não conseguia entender. Aquilo ia além de uma simples revelação de identidade. Havia uma inteligência estratégica ali, uma profundidade de conhecimento sobre seus negócios que era aterrorizante. Como você sabe de tudo isso? Eu sei, disse Lúcia com uma calma assustadora, dando mais um passo em sua direção. Porque nos últimos 3 meses, enquanto o senhor me ignorava e tentava desesperadamente falar com o fantasma da LVC, eu estava ocupada. Eu comprei a sua dívida. Cada centavo que a Alencar States deve aos bancos, cada empréstimo, cada linha de crédito, cada nota promissória, agora vocês devem a mim. A revelação final foi o golpe de misericórdia, o nocaute.
Lúcia não era apenas a dona da empresa que ele precisava. Ela era, para todos os efeitos, a dona da empresa dele. Ela não era apenas a parceira que ele perdeu. Ela era a credora que poderia levá-lo à falência com um simples telefonema, a qualquer momento que desejasse. A plateia estava em choque absoluto. Aquilo não era mais uma história de humilhação e reviravolta. Era uma aula de xadrez estratégico, onde uma mestra silenciosa havia encurralado o rei barulhento em um xeque-mate público e espetacular. O predador havia se tornado a presa e a armadilha havia acabado de se fechar. O mundo de Ricardo desabou. A revelação de que Lúcia era sua credora não foi apenas uma informação. Foi a aniquilação de sua identidade. Ele, o herdeiro, o crítico impiedoso, o homem que acreditava estar no topo da cadeia alimentar, descobriu que não passava de um peixe pequeno em um aquário que ela possuía. A força abandonou suas pernas. Ele literalmente caiu de joelhos no chão, o som de seu terno caro batendo no mármore, ecoando no silêncio mortal. Não, não pode ser, soluçou ele, as lágrimas de pânico e impotência escorrendo pelo rosto. A imagem do homem poderoso de joelhos, chorando na frente de todos, foi o clímax da sua humilhação. A plateia, que antes o aplaudia, agora o olhava com uma mistura de pena e fascínio mórbido. Era a queda de um titã em tempo real. Lúcia o observou de cima, sem expressão. A vingança, ela descobriu, não era um sentimento quente de satisfação, mas um gelo que se espalhava por suas veias. Ela caminhou até o balde de gelo, enfiou a mão na água gelada e retirou um dos cacos de gelo manchados de vermelho, os últimos vestígios de seu vinho. Ela o segurou na palma da mão, observando-o derreter, cada gota uma memória. Isso, disse ela, a voz baixa, mas ressoando pelo salão, mostrando o gelo ensanguentado para Ricardo. Isso era o trabalho da vida do meu pai, o nome da minha família, tudo o que tínhamos, e o Senhor o tratou como lixo. Ela deixou o gelo cair no chão, onde ele se espatifou em um som quase inaudível. O Senhor me perguntou o que eu queria, continuou ela. Eu não quero um pedido de desculpas. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero que o Senhor sinta, por um único momento, o que é ser impotente, o que é ver o trabalho de uma vida inteira ser desprezado por alguém que não entende nada de valor real. Foi então que as portas do salão se abriram com violência. Otávio Alencar, um homem de 70 anos, pálido e visivelmente abalado, entrou, amparado por seu advogado. Ele havia recebido uma ligação desesperada do gerente do hotel sobre o incidente e viera correndo. Ele viu o filho de joelhos, a mulher negra de roupa simples parada como uma estátua de poder e a plateia inteira filmando. Sua primeira reação foi a de um patriarca furioso. O que diabos está acontecendo aqui? Quem é você e o que fez com meu filho? Ele não reconheceu Lúcia. 30 anos haviam se passado, mas Lúcia o reconheceu. Ela viu nele o mesmo homem que visitara seu pai no hospital, o mesmo homem que prometera cuidar dela e depois desaparecera. Otávio Alencar, disse Lúcia, e o uso de seu primeiro nome, sem nenhum título, foi um choque para todos. Vejo que a idade não o tornou mais sábio. Continua gritando antes de entender a situação. Otávio parou, a voz dela o atingindo como um eco de um passado que ele tentara desesperadamente enterrar. Ele a olhou mais de perto, os olhos se arregalando em um reconhecimento lento e aterrorizante. Não pode ser. Lúcia, filha do Antônio? Sim, disse Lúcia, a voz cortante. A filha do homem que você traiu. A filha do homem a quem você fez uma promessa no leito de morte. Lembra-se dela, Otávio? Ou a sua memória é tão seletiva quanto a do seu filho? Ricardo, ainda no chão, olhou do pai para Lúcia, completamente perdido. Pai, do que ela está falando? Que promessa? Quem é Antônio?
Otávio tremia, apoiando-se pesadamente em seu advogado. "Calha a boca, Ricardo, não aqui." "Sim, aqui", retrucou Lúcia, a voz agora subindo, cheia da fúria de 3 décadas. "Na frente de todas as pessoas que aplaudiram enquanto seu filho me humilhava, eles merecem ouvir o resto da história. A história de como a Alencar Estates foi construída sobre uma mentira e de como a Domínio LVC foi criada como a ferramenta de uma vingança que levou 30 anos para ser executada. A promessa de uma história de traição, segredos e vingança prendeu a todos. Ninguém sairia daquele salão até saber o final. Meu pai, Antônio Vieira", começou Lúcia, a voz ressoando pelo silêncio mortal. "E o senhor, Otávio Alencar, fundaram a Alencar Estates juntos, com o suor de suas mãos. Eram melhores amigos, quase irmãos. Meu pai era o gênio, o artista, o vinhateiro que sabia ouvir a terra. O senhor era o vendedor, o homem de negócios. A vinícola cresceu, mas o senhor queria mais. Queria tudo." Otávio fechou os olhos, o rosto uma máscara de dor e culpa. "Quando meu pai ficou doente, com o corpo enfraquecido e a mente confusa pelos remédios, o senhor o visitava todos os dias. Não por amizade, mas para convencê-lo a assinar papéis que ele não entendia. Documentos que passavam a parte dele na sociedade para você por um valor irrisório, uma fração do que valia, uma traição da pior espécie." Lúcia fez uma pausa, deixando o peso da acusação assentar. "Mas meu pai, mesmo doente, não era tolo. Ele desconfiou. E em um momento de lucidez, antes de uma das últimas cirurgias, ele fez o senhor assinar um documento particular, uma promissória, uma confissão de dívida. Nela, o senhor se comprometia a devolver 50% da empresa à nossa família, caso a Alencar Estates atingisse um determinado valor de mercado. Valor esse que foi atingido há 10 anos. Ricardo olhava do pai para Lúcia, o rosto uma máscara de horror e negação. "Pai, isso é verdade? Diga que é mentira." Otávio não respondeu. O silêncio era uma confissão. "E a promessa no leito de morte?" continuou Lúcia implacável. "No último dia, ele te fez prometer que cuidaria de mim. Não foi, Otávio? Que garantiria meus estudos? E o que você fez? Sumiu, nos deixou na miséria, esperando que o tempo e a pobreza apagassem a sua dívida e a sua traição." Ela então abriu sua bolsa de tecido simples e tirou um documento amarelado e dobrado pelo tempo. "Esta é a promissória, assinada e reconhecida em cartório." Ela o desdobrou, mostrando a assinatura de Otávio. "E esta," ela tirou um tablet moderno, "é a análise financeira completa, preparada por meus advogados em Zurique. Ela mostra que a Alencar Estates deve à minha família, com juros compostos, correções e multas por quebra de contrato, um valor que hoje ultrapassa em 150% o patrimônio total da sua empresa. Em outras palavras, Otávio, a Alencar Estates, por direito e por dívida, é minha. A revelação foi o checkmate." Lúcia não precisava da parceria. Ela não precisava ter comprado a dívida dos bancos. Aquilo fora apenas um movimento no tabuleiro para encurralá-los. A verdadeira arma sempre fora a promessa não cumprida, a traição original. Ela já era a dona, por direito de nascença e por contrato. Ricardo finalmente se levantou, cambaleante. O mundo dele não fazia mais sentido. A empresa, o nome, a fortuna, tudo era uma farsa, construída sobre o roubo e a desonra. A mulher que ele humilhou não era apenas sua salvadora em potencial. Ela era sua juíza, carrasca e herdeira legítima de tudo o que ele achava que era seu. O círculo de uma vingança de 30 anos havia finalmente se fechado. O silêncio no grande salão era tão profundo que se podia ouvir o zumbido elétrico dos lustres de cristal. A revelação da promissória e da traição original pairava no ar como fumaça tóxica, sufocando a todos.
Ricardo, de pé, mas sem forças, olhava para o pai, esperando, implorando por uma negação, uma explicação, qualquer coisa que pudesse reconstruir o chão que havia desaparecido sob seus pés. Mas Otávio Alencar permaneceu em silêncio, o rosto envelhecido, uma máscara de vergonha e resignação. Ele não apenas havia sido exposto, sua vida inteira, sua imagem de patriarca bem-sucedido, havia sido desmascarada como uma fraude na frente de toda a sociedade que ele tanto se esforçara para impressionar. Lúcia guardou a promissória e o tablet em sua bolsa de tecido, os movimentos calmos e deliberados. A fúria que a consumira por décadas parecia ter se esvaído, deixando em seu lugar um vazio gélido. A vitória, ela percebeu, não era o estouro de um champanhe, mas o suspiro silencioso de um fantasma que finalmente podia descansar. Ela se virou para a multidão, que a olhava com uma mistura de medo, admiração e uma ponta de culpa coletiva. "A domínio LVC", começou ela, a voz clara e firme, projetada para que todos ouvissem. "Foi criada com um único propósito: se tornar tão poderosa, tão inatacável, que um dia eu pudesse ter a força necessária para expor a verdade que vocês acabaram de ouvir. Usei o sobrenome da minha mãe, Conceição, para construir meu império em segredo, longe dos olhos curiosos deste mundo." Seu olhar varreu o salão. Cada garrafa vendida, cada milhão ganho, cada prêmio internacional. Não era por vaidade. Era um passo a mais em direção a este dia, em direção à justiça pela memória do meu pai. Ela então olhou diretamente para Ricardo, que parecia um homem perdido em sua própria casa. "Eu não quero a sua empresa falida, construída sobre a dor e a traição da minha família. Eu não quero seu nome manchado de desonra. Eu vim aqui esta noite por duas coisas: pela honra do meu pai e pela minha garrafa de vinho. A honra, eu acredito, está restaurada." Seu olhar se tornou cortante. "O vinho você destruiu, e com ele a última memória tangível do trabalho do meu pai." Ela se virou para ir embora, o drama aparentemente encerrado. Mas foi Ricardo quem a interrompeu, a voz rouca, desesperada. "Espere, por favor." Lúcia parou na porta, mas não se virou. O que vai acontecer agora com a empresa, com a gente?" Lúcia permaneceu de costas para eles, uma silhueta de poder contra a luz do corredor. "A promissória será executada. Meus advogados assumirão o controle total da Alencar Estates na segunda-feira pela manhã. A empresa será reestruturada, auditada e, eventualmente, absorvida pela LVC." Cada palavra era um prego no caixão do legado Alencar. "Quanto a vocês..." Ela se virou lentamente e seu olhar não tinha mais raiva, apenas um cansaço profundo. "Vocês estão livres, livres de suas mentiras, livres do peso de um império construído sobre a desonra, livres para viver com a verdade que todos neste salão agora conhecem. E acredite em mim, para homens como vocês, que vivem de aparências, às vezes a verdade é a maior das sentenças." Com isso, ela se virou e saiu, deixando para trás um império em ruínas, um pai e um filho destruídos e um salão cheio de testemunhas da vingança mais fria, calculista e bem planejada da história do mundo do vinho. O silêncio que ela deixou para trás foi quebrado pelo som de Otávio Alencar caindo, seu corpo frágil desabando em uma cadeira, o rosto nas mãos, soluçando como uma criança. O espetáculo havia terminado. As luzes da ribalta agora iluminavam a tragédia da família Alencar. O advogado de Otávio tentava consolá-lo, enquanto Ricardo permanecia de pé, imóvel, os olhos fixos na porta por onde Lúcia havia saído, como se esperasse que ela voltasse e dissesse que tudo não passava de um pesadelo. Os convidados, sentindo-se intrusos em um funeral corporativo, começaram a se dispersar em silêncio. As risadas, as conversas, a música,
Tudo havia morrido. Os celulares, que antes gravavam com excitação sádica, agora eram guardados como se as pessoas tivessem vergonha do que haviam testemunhado e, de certa forma, participado. O velho crítico Afonso foi o único que permaneceu. Ele se aproximou de Ricardo, que ainda não havia se movido. "Meu rapaz", disse Afonso, a voz gentil, "você cometeu um erro terrível esta noite, um erro de caráter, mas a mulher que saiu por aquela porta, ela te deu uma lição que vale mais do que qualquer vinícola." Ricardo não respondeu. Ele estava em outro lugar, um lugar escuro de arrependimento e perda. Nos dias que se seguiram, o colapso do Império Alencar foi rápido e brutal. A notícia da aquisição hostil, impulsionada pela execução de uma dívida de 30 anos, se tornou o maior escândalo do mundo dos negócios. As ações da Alencar Stats, que já estavam em queda, viraram pó. Otávio, consumido pela vergonha pública de sua traição, sofreu um ataque cardíaco e ficou gravemente debilitado, sua saúde tão frágil quanto sua honra. Ricardo, despojado de seu nome, de sua fortuna e de seu futuro, desapareceu do radar. Seu programa de TV foi cancelado, seus livros retirados das prateleiras, suas colunas em revistas de luxo suspensas. Ele se tornou um pária. O exemplo perfeito de como a arrogância precede a queda. A Alencar Estates foi oficialmente absorvida pela Domínio LVC, e Lúcia finalmente uniu os dois legados de seu pai, a empresa que ele fundou e a empresa que ela criou para honrá-lo. Em um movimento que chocou o mercado, ela rebatizou a nova entidade, não para LVC ou Conceição, mas para Vinícola Vieira em Alencar. Quando questionada por jornalistas, sua resposta foi simples. A história, por mais dolorosa que seja, não deve ser apagada. O nome Alencar servirá como um lembrete perpétuo de que o caráter é o ingrediente mais importante de um grande vinho. Mas a história não terminou aí. Ao mergulhar nos livros contábeis e nos contratos da Alencar Estates, Lúcia descobriu uma verdade inconveniente. A má gestão e a arrogância de Ricardo não haviam prejudicado apenas a empresa. Centenas de pequenos produtores de uva, famílias que por gerações dependiam exclusivamente da venda para a Alencar Estates, estavam à beira da falência, com pagamentos atrasados e contratos abusivos. A vingança dela, ela percebeu com um peso no coração, teria vítimas inocentes. E foi então que a verdadeira jornada de Lúcia começou. Não a de uma vingadora, mas a de uma construtora. Ela viu que destruir o Império Alencar era a parte fácil. O verdadeiro desafio era construir algo melhor, mais justo em seu lugar. A descoberta da situação precária dos pequenos produtores foi um balde de água fria na celebração silenciosa de Lúcia. Sua vitória sobre os Alencar, tão meticulosamente planejada, de repente pareceu incompleta, quase egoísta. Ela havia restaurado a honra de seu pai, mas a que custo? Famílias inteiras que nada tinham a ver com a traição de Otávio ou a arrogância de Ricardo estavam prestes a perder tudo. Naquela noite, em sua casa simples no Recanto da Videira, ela se sentou na varanda olhando para as estrelas. O peso de seu novo e vasto império era esmagador. Pela primeira vez, ela se sentiu perdida. A vingança havia sido seu norte por 30 anos. Agora, sem ela, qual era o caminho? A resposta veio no dia seguinte, não de um consultor financeiro, mas de um telefonema. Era de um senhor chamado Joaquim, um dos produtores de uva mais antigos da região, cuja família fornecia para a Alencar Estates desde a época de seu pai. "Dona Lúcia", disse ele, a voz embargada pelo desespero, "soubemos que a senhora assumiu. Estamos perdidos. Os contratos que o jovem Ricardo nos forçou a assinar, eles nos levarão à falência em 3 meses. Naquele momento, Lúcia tomou uma decisão.
Ela convocou uma reunião de emergência, não na sede luxuosa da antiga Alencar Estates, mas no pátio de terra batida da cooperativa local, no coração do Vale dos Vinhedos. Ela foi sozinha, com suas botas de trabalho e sua caminhonete. Quando chegou, dezenas de agricultores, homens e mulheres de rostos marcados pelo sol e pela preocupação, a esperavam em silêncio. Eles a olhavam com uma mistura de medo e desconfiança. Para eles, ela era apenas a nova dona, provavelmente tão implacável quanto os antigos. Lúcia subiu em um caixote de madeira e olhou para aquelas pessoas. Eram o povo de seu pai. Meu nome é Lúcia Vieira da Conceição, começou ela, a voz firme. Muitos de vocês conheceram meu pai, Antônio Vieira. Um murmúrio de reconhecimento percorreu a multidão. A empresa que vocês conheciam como Alencar Estates foi construída sobre o trabalho dele e sobre o de vocês. E essa base foi corrompida. Ela fez uma pausa. Eu sei dos contratos abusivos, sei dos pagamentos atrasados e estou aqui para dizer que tudo isso acaba hoje. Todos os contratos atuais estão cancelados. Um suspiro de pânico tomou conta dos produtores. Cancelados? Isso significava o fim. E serão substituídos, continuou Lúcia, a voz subindo, por novos contratos baseados em um modelo que meu pai sempre sonhou, o de parceria. A partir de hoje, vocês não são mais fornecedores, vocês são sócios. A Vieira em Alencar dividirá uma porcentagem de seus lucros com cada um de vocês, de acordo com a qualidade da sua colheita. Vamos investir em suas terras, modernizar seus equipamentos e garantir que o fruto do seu trabalho seja valorizado como a arte que ele é. A proposta era tão radical, tão revolucionária, que os agricultores levaram um momento para entender. Dividir os lucros. Sócio. Ninguém nunca havia lhes oferecido nada além de migalhas. Um silêncio chocado foi seguido por uma explosão de aplausos e gritos de alegria. Naquele dia, sob o sol forte do vale, Lúcia não apenas salvou centenas de famílias, ela iniciou uma revolução no mundo do vinho, trocando o modelo de exploração por um de cooperação. A mulher que o mundo via como uma vingadora implacável se revelou uma líder visionária. Enquanto isso, a notícia da redenção de Ricardo Alencar começou a se espalhar, não pelos jornais, mas por sussurros. Despojado de sua fortuna, ele desapareceu. Muitos pensaram que ele havia fugido do país, consumido pela vergonha, mas a verdade era mais complexa. Ele foi encontrado meses depois por um jornalista, trabalhando como um simples operário em uma vinícola remota e desconhecida na Patagônia. Suas mãos, antes macias, estavam calejadas. Sua arrogância havia sido substituída por uma humildade silenciosa. Quando o jornalista o questionou, ele simplesmente disse: "Eu passei a vida inteira provando vinhos. Agora estou aprendendo a fazer." Ele estava recomeçando do zero, da terra, da única maneira que poderia talvez um dia se redimir aos próprios olhos. Anos se passaram. A vinícola Vieira em Alencar, sob a liderança de Lúcia, tornou-se um modelo global de negócios sustentável e ético. Seus vinhos, agora uma fusão do terroir da LVC com as uvas dos produtores parceiros, ganharam todos os prêmios imagináveis. Lúcia, a herdeira do vinhedo, a rainha anônima, finalmente saiu das sombras, não como uma figura de poder misterioso, mas como uma mestra, uma mentora, uma líder comunitária. Ela nunca se casou, nunca teve filhos. Suas videiras eram suas filhas, e os produtores do vale sua grande família. Um dia, um jovem e talentoso enólogo da Patagônia enviou uma amostra de seu primeiro vinho para a avaliação anual da Vieira em Alencar. O vinho era excepcional, cheio de caráter e com uma alma que Lúcia não encontrava há anos. O nome do produtor na ficha era desconhecido.
Bodega Renascer. Intrigada, Lúcia pediu a seu assistente que investigasse. A resposta veio no dia seguinte. O dono da Bodega Renascer era um homem que agora se apresentava apenas como Ricardo. Ele havia usado os últimos resquícios de sua herança pessoal para comprar um pequeno pedaço de terra esquecido e passara uma década trabalhando em silêncio, aplicando as lições que aprendera da maneira mais difícil. Lúcia segurou a taça do vinho dele, provou novamente e sorriu. Um sorriso genuíno, livre do peso do passado. A vingança, ela finalmente entendeu, não era destruir quem a fez mal. Era inspirá-lo a se reconstruir, a encontrar seu próprio valor, longe das mentiras e das aparências. A justiça poética não estava na queda de Ricardo, mas em sua capacidade de renascer, de criar algo belo a partir das cinzas de sua própria arrogância. Ela pegou o telefone. Afonso, meu amigo, acho que encontramos o nosso novo parceiro de importação. O nome dele é Ricardo. Diga a ele que a Lúcia Vieira da Conceição gostaria de conversar sobre o futuro. E assim, a herdeira do vinhedo encontrou sua verdadeira herança, não nas riquezas ou na vingança, mas na capacidade de transformar a dor em crescimento e de cultivar, no solo amargo do passado, as sementes de um futuro mais justo e redentor para todos. O que essa história ensinou a você? A atitude final de Lúcia foi a correta? Queremos muito saber sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo. Nos diga de qual cidade está assistindo e se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Sua participação é a alma do nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo.